17, tudo é graça, vem pela graça. Salmo 128, você deve buscar viver uma vida piedosa, você deve buscar trabalhar e esperar pela bênção do Senhor na sua família. Não adianta cruzar os braços e esperar, é trabalhar e esperar pela graça do Senhor. E é sobre isso que vai tratar o Salmo 128, sobre essas obras piedosas, esses trabalhos piedosos que temos que fazer em nossas vidas. Diz bem assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Senhor Deus e Pai, nos ensina a tua palavra, nos ajuda a enxergar as verdades que estão aqui, Senhor, e nos ajuda a viver cada uma dessas verdades. Nos ensina, nos repreende, nos anima, Senhor, nos exorta, nos pega pela mão nesse momento, Pai, e nos leva pelo teu caminho, em nome de Jesus. É que eu te peço, Senhor. Amém. Meus irmãos, ele começa falando que o homem feliz, o homem bem-aventurado é aquele que teme a Deus, é aquele que anda no caminho do Senhor. Esse temer aqui não é ter medo de Deus, mas é ter respeito, reverência, admiração a Deus. Tudo começa aí, o princípio está aí. Porque se você ler a Bíblia sem admirar a Deus, sem ter respeito por Ele, você não vai praticar o que você está lendo, não vai viver o que está lendo. Certamente, se nós perguntássemos a cada cristão se ele teme, se ela teme a Deus, todos responderiam que sim. Sim, eu tenho temor do Senhor, eu respeito a Deus, eu reverencio a Deus. Mas se você começa a perguntar outras coisas que têm a ver com isso, se eu pergunto, nós estamos meditando em sua palavra todo dia? Nós estamos nos submetendo à sua palavra a cada ocasião? As respostas começam a variar, porque alguns obedecem a algumas partes da Bíblia, mas a outras partes ele tem reservas, tem resistências. E isso não é temer a Deus. Temer a Deus é respeitar toda a sua palavra, toda. Por mais que ela pareça estranha aos teus olhos, respeitar a sua palavra e dizer: Senhor, eu quero viver isso aqui. Nem todos, irmãos, na verdade, ninguém consegue obedecer à lei de Deus completamente. Ninguém consegue. Paulo já dizia isso. É impossível obedecer à lei de Deus completamente. Mas uma coisa é você obedecer à lei de Deus completamente, outra coisa é você querer, tentar e amar e ter prazer nessa lei. A questão é que muitos, quando se deparam com a vontade do Senhor, escolhem a sua vontade. A sua vontade. Às vezes se justificando com várias justificativas. Isso não é temer a Deus. Temer a Deus é se submeter à vontade dEle. É dizer até assim: Senhor, eu não tenho conseguido praticar essa palavra, mas eu quero praticar essa palavra. Eu queria tanto, Senhor, porque eu tenho prazer nela, eu concordo com ela. Isso é temer a Deus. É temer a Deus. E não você escolher apenas algumas passagens da Bíblia que te agradam e rejeitar outras. E não é você rejeitar a vontade de Deus para estabelecer a sua vontade. Naqueles momentos em que você busca a sua felicidade tão somente. Isso não é temer a Deus, irmãos. Isso é seguir a sua vontade. Aquele que teme a Deus,
e anda nos seus caminhos, esse vai ser feliz. Esse será feliz. Diz bem assim o Salmo 81, do 11 ao 13. Mas o meu povo não me quis escutar, não quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Deus fala: ah, se você me escutasse. Ah, se Henrique me escutasse, eu o saciaria de tantas bênçãos. Esse salmo, meus irmãos, responde a uma das perguntas mais importantes e mais fundamentais feitas pela humanidade: como eu posso ser feliz? Como eu posso ser feliz? Você quer ser feliz? Esse salmo, assim como o salmo primeiro que eu li no início, eles nos ensinam o caminho da felicidade. E o caminho da felicidade é para aqueles que seguem o caminho do Senhor. Esse é o caminho da felicidade, o caminho do Senhor. Mas entenda, nesse caminho, muitas vezes não, na verdade sempre, você vai dizer não para a sua vontade. Porque o caminho do Senhor não é o seu caminho. A vontade do Senhor não é a sua vontade. E é esse o grande mistério, meus irmãos. É isso que temos que aprender, a seguir o caminho do Senhor e confiar, ter fé que por esse caminho eu vou encontrar a felicidade, mas pelo meu caminho, pelos meus desejos, eu não vou encontrar a felicidade. É isso, é nisso que você tem que crer. Ah, se o meu povo me escutasse, eu saciaria o meu povo. Deuteronômio 8:6, Deus fala: guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Antes de temer a Deus, eu preciso guardar os seus mandamentos. E guardar os seus mandamentos, meus irmãos, não é apenas obedecê-los. Guardar tem a ideia de você reter. É você reter, é você proteger, você separar isso aqui para você. É você ler aquela passagem na Bíblia que Deus te pede, Deus te manda algo e você guarda aquilo, retém aquilo, protege aquilo, separa aquilo para amanhã praticar, para logo mais praticar. É isso que quer dizer guardar. Primeiro guarde para que você possa temer a Deus, para que possa andar nos seus caminhos. Não olhe para a Bíblia de qualquer forma, de maneira irreverente ou indiferente ou negligente, mas olhe com temor e tremor, com todo o respeito, toda a consideração. Você se lembra da última pregação que você ouviu? Se lembra do último texto que você leu? Se não se lembra, é porque você não está guardando a palavra do Senhor. Você está ouvindo várias palavras, vários sermões, lendo a Bíblia, mas tudo vai passando, nada você retém na memória, nada fica com você, tudo vai embora, nada entra no coração. Deus quer que você guarde a sua palavra, guarde os mandamentos. Para quê? Para você andar nos seus caminhos. Se eu não guardar os mandamentos do Senhor, eu não vou andar nos seus caminhos e não vou temer a Deus. Tudo começa em guardar, irmãos. Ele continua no Salmo 128, versículo 2: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Isso é uma promessa que pode se cumprir em nossas vidas. Essa é a resposta para aquela pergunta tão importante: como eu posso ser feliz? Feliz serás, e tudo te irá bem. Lembrando que tudo te irá bem não quer dizer a sua vontade vai ser sempre atendida. Não é isso. Não é isso. Para muitos, tudo ir bem é ter um iate com muitas cervejas, muita bebida alcoólica, muitas mulheres. Para ele, tudo ir bem é isso. É ter muito dinheiro no banco, é morar numa mansão. Para ele, tudo ir bem é isso. Para o homem, essa que é a felicidade. Para o homem carnal,
para o homem dessa terra, mas esse salmo fala sobre outra coisa. Na família está a minha felicidade, em coisas simples, em amar minha esposa, em ser feliz com ela, em ter os meus filhos ao redor da minha mesa. Nisso está a felicidade. Em trabalhar e ter o fruto do meu trabalho nas minhas mãos, isso é felicidade. Não é ser milionário, rico, não é isso. Isso é ser feliz. Feliz serás e tudo te irá bem. É sobre isso que ele fala. Do trabalho de tuas mãos comerás. É muito difícil, irmãos, alguém que vive, quando alguém faz algum trabalho e aquele trabalho termina valendo nada, é em vão, se perde. Um agricultor planta, vai lá, trabalha a terra, planta e vem uma tempestade e acaba com tudo, ou então não vem, vem uma seca e acaba com tudo. É terrível você trabalhar e não ver o fruto de suas mãos. É terrível correr, se esforçar e nada dá certo. Mas quando nós tememos a Deus, respeitamos a Deus, sua palavra e andamos no seu caminho, tudo vai dar certo. Eu vou ter o meu trabalho, eu vou comer do meu trabalho, eu vou ver o resultado do meu esforço. Você entende? A mensagem aqui é essa, você vê o resultado do seu esforço. O meu esforço não foi em vão, valeu a pena, valeu a pena. Feliz serás. Isaías 65, do 21 ao 23, fala bem assim: eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão em vão, debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Que bênção, irmãos. Vai trabalhar e não vai ser em vão, vai receber o fruto do seu trabalho, os seus filhos estarão com você, não terão filhos para o caos, para a calamidade, não, os seus filhos estarão com você. Essa é a promessa do Senhor, essa é a bênção que vem do Senhor. O homem natural pensa que basta trabalhar e se esforçar, não é isso. Tem que trabalhar, mas tem que entender que a bênção vem do Senhor. Talvez muitos tenham estudado e trabalhado muito, mas chegam em casa e seus filhos estão entregues à calamidade. Estão entregues a um pensamento totalmente desviado do Senhor, estão entregues às drogas, estão entregues à desunião, à falta de amor. Do que adiantou estudar tanto, trabalhar tanto, morar em uma mansão e ter uma família assim? Nunca estão juntos, sempre separados no coração. O pai não se converteu ao filho e o filho não se converteu ao pai. Essa é uma casa que até pode ter trabalho, mas não tem a bênção do Senhor. Não tem a bênção do Senhor. Os teus filhos e os seus filhos estarão com eles. Seus filhos estarão com eles. No seguinte versículo do Salmo 128, versículo 3, ele fala um pouco sobre isso. A tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. O que quer dizer isso, irmãos? É óbvio que isso quer dizer que a esposa terá filhos, será fértil, claro, mas videira na Bíblia, videira é aquela planta que vai gerar, que vai produzir o vinho, a uva que vai gerar o vinho. A videira e a uva e o vinho sempre representam a alegria, sempre representam a alegria. Na Bíblia, vinho quer dizer alegria. Videira, aqui produz a uva, que vai produzir o vinho, aqui vai dar alegria. O comentário do Shedd
fala algo interessante. Ele diz: olhe, a sua esposa vai te dar alegria, como uma videira dá alegria ao seu agricultor, mas ela tem que ser trabalhada. A videira tem que ser trabalhada, eu tenho que cuidar dela, eu tenho que cuidar dessa videira. É o que Paulo fala na carta aos Efésios, que o esposo, ele deve santificar a sua esposa. O que é isso? É cuidar dela, é pastorear a sua esposa, é pegar a sua esposa e levá-la para perto de Deus. É o que Paulo fala. Aí sim, a sua esposa vai te dar alegria, como o vinho dá alegria. Você entende? A carta aos Efésios deixa bem claro, irmãos, que nós temos uma missão. Cada chefe de família tem uma missão. Cada esposo é um pastor em sua casa. E ele tem que levar a sua esposa para junto de Deus. Ele tem que levar os seus filhos para junto de Deus. E eu pergunto, nós temos vivido a felicidade em nossos lares que Deus promete aqui? Não, mas eu pergunto, você tem levado a sua esposa para perto de Deus e os seus filhos para perto dele? Porque se não tem, essa felicidade, entenda, é para aqueles que temem a Deus e que andam no seu caminho. E o seu caminho é eu e você sentarmos com nossas famílias e ensinarmos a elas o caminho do Senhor. Essa é a missão que Deus entregou a cada esposo. Nós somos os pastores em nossas casas. E se a minha casa não vai bem, o primeiro responsável, o primeiro culpado sou eu, porque eu não estou levando a minha casa para perto do Senhor. Você entende isso? A sua esposa vai te dar alegria, como o vinho te dá alegria, como a videira te dá alegria. Ah, mas a videira, ela deve ser cuidada. Deve ser cuidada. A esposa deve ser cuidada. Paulo fala santificada pela palavra. Então, meu irmão, minha irmã, meu irmão, se a sua casa está um caos, se a sua esposa não te traz alegria, é muito provável que a culpa seja sua, porque você não está sentando com ela e lendo com ela a palavra do Senhor. Não está santificando a sua esposa. Mas a minha irmã, não é tão simples assim, apenas culpar o esposo. Não adianta nada o seu esposo sentar com você, pastorear você, dizer a você o caminho do Senhor, minha irmã, e você não aceitar. Não aceitar esse caminho. Não aceitar ser pastoreada. Muito pelo contrário, você quer pastorear, você quer dizer qual é o caminho e não aceita conselho, também não vai haver mudança, não vai haver bênção, não vai haver felicidade em sua casa. Porque Deus manda o esposo pastorear a sua esposa e manda a esposa se submeter a esse pastoreio. Você entende isso? E muitas vezes, o pastor quer ensinar alguma coisa, o esposo quer ensinar alguma coisa e a esposa não aceita. Não aceita. Aí ela deixa de ser uma fonte de felicidade, uma fonte de alegria, como a videira. Teus filhos serão como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Muitos comentaristas falam sobre isso. Os rebentos de oliveira, o fruto da oliveira, representa alívio, representa vitalidade, bênção de Deus. Mas o que eu quero ressaltar aqui é essa imagem, irmãos. A roda da tua mesa. É uma imagem semelhante ao Salmo 127, né? Meus filhos estão comigo aqui à porta da cidade, me defendendo, estão comigo, defendendo a minha causa naquele debate. Foi o salmo passado. Esse salmo, meus filhos estão aqui ao redor da minha mesa, meus filhos estão comigo, eles estão próximos, eles estão perto. Foi o que disse lá em Isaías, os seus filhos estarão com eles. Bênção, isso aqui é a bênção do Senhor. Uma mulher que te traz alegria,
Um esposo que pastoreia sua casa, obviamente pastorear, ensinar e dar o exemplo. E filhos que estão próximos, que estão conosco. Estamos unidos, irmãos. Isso sim é que é uma bênção. Isso sim é que é uma bênção. Mas essa bênção é para todo aquele que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Diz bem assim o Salmo 112, versículos 1 e 2. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz, e tem alegria, tem prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos, ou seja, você vai ser abençoado, a sua casa será abençoada e a sua descendência também será abençoada por tua causa, porque você era um homem que temia a Deus e andava nos caminhos de Deus. Tinha alegria, tinha prazer nos mandamentos de Deus. Que bênção, irmãos. A geração dos justos será abençoada. A tua descendência será abençoada, meus irmãos. Salmo 128, versículo 5, fala bem assim: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Muitos comentaristas falam que essa passagem faz referência ao âmbito político. É como se o Salmo tratasse da nossa vida em família e depois tratasse do nosso estado, do nosso país. Deus te abençoe desde Sião, ou seja, que a política seja abençoada e que essa bênção chegue à minha casa. Muitos entendem assim essa passagem, porque Sião era onde estava o trono do rei. Mas é possível que se pense assim, mas eu entendo de outra forma, meus irmãos. Eu entendo de outra forma. Sião aqui, Sião naquele tempo, era um lugar para onde o povo ia adorar a Deus, oferecer a Deus sacrifícios, cultuar a Deus e aprender de Deus. E aí estava a bênção, aí estava a bênção. Eles iam para Sião, para que dali recebessem a bênção do Senhor. Iam para Sião para adorar a Deus. E de Sião vinha a bênção deles. Isso fica muito claro nesse versículo. Isaías 2, 3. Diz bem assim: irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor. Que monte? E à casa de Deus, do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião, da casa do Senhor, daquele monte, de Sião, sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. De Sião sairá a lei, de Sião sairá a palavra, de Sião eu vou aprender. Subamos ao monte de Sião, porque de lá nós vamos aprender, para que nos ensine, para que o Senhor nos ensine os seus caminhos e andemos nos seus caminhos. O povo ia para Sião para aprender de Deus, para ser ensinado por Deus e depois seguir os caminhos do Senhor. Sião é isso. Sião é todo lugar onde eu estou, onde eu levanto um trono, eu levanto um altar para Deus, para que Deus seja adorado, e ali eu sou ensinado, e por isso eu vou seguir os caminhos do Senhor. Sião é isso. De Sião sairá a lei, de Sião sairá a palavra. Mas Henrique, o que é Sião hoje? Sião é todo lugar onde nós nos sentamos e aprendemos a palavra do Senhor para andar segundo ela. É todo lugar onde nos sentamos para oferecer a Deus um culto, irmãos, um sacrifício que é Jesus Cristo. Êxodo 20, 24, diz bem assim: um altar de terra me farás,
e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo o lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, eu virei a ti e te abençoarei. O que eles faziam em Sião, eles levavam os holocaustos, levavam os sacrifícios até Deus. Nós levamos Jesus Cristo em nosso coração. Nós já temos o sacrifício feito de uma vez por todas. Jesus já é esse sacrifício. Se você crê nele, você já levou e já leva o sacrifício. E naquele lugar onde vamos adorar a Deus, vamos colocar a memória, vamos celebrar a memória do seu nome. Naquele lugar, Deus virá a nós e nos abençoará. Sião é isso. Sião era o lugar onde eles iam para oferecer sacrifícios e para aprender de Deus. E esse lugar pode ser a sua sala, pode ser a sua casa, a minha casa. Esse lugar é Sião. Deus te abençoe desde Sião. Deus te abençoe desde aquele lugar onde Deus está sendo lembrado, onde está sendo celebrada a sua memória. Deus te abençoe desde aquele lugar onde a sua palavra está sendo ensinada. Deus te abençoe desde Sião. Deus te abençoe desde aquele lugar onde sacrifício é oferecido. Jesus já ofereceu o sacrifício. Deus te abençoe desde esse lugar. E esse lugar pode ser a sua família, pode ser a sua casa, pode ser a minha casa. Que Deus, irmãos, nos ajude a buscar a felicidade. Que Deus me ajude a buscar a felicidade. Existe um caminho, existem vários caminhos. Existe o meu caminho, existe o caminho do meu filho, dos meus filhos, da minha esposa, o teu caminho. Mas Deus nos manda seguir o caminho dele, que está escrito nesse livro aqui. Neste livro está o caminho do Senhor. E é aqui que nós vamos aprender esse caminho. Aprender a temer, a respeitar esse caminho, a viver esse caminho. Mas o esposo deve pastorear a sua casa. A mulher deve se submeter a esse pastoreio. Se ele estiver de acordo com a palavra, ela deve sim se submeter a esse pastoreio, ela e os seus filhos. Nessa casa haverá bênção. Nessa casa haverá felicidade. Felicidade. Ele conclui dizendo, eu vou ler mais uma vez, eu vou ler o 5 e o 6. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Certamente, vamos orar pelo nosso país, mas certamente, meus irmãos, nós temos que buscar em nossa casa a bênção do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos faça realmente seguir o seu caminho, para que essa resposta seja respondida: como eu posso ser feliz? O Senhor já nos respondeu. Temos que crer e temos que seguir no caminho da felicidade. Que Deus te abençoe grandemente. Vamos orar e em seguida nosso irmão Vitor virá aqui trazendo cada pedido de oração que for feito durante esse culto. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nos ajude, Senhor. Nos ajude a buscar a Tua presença, Senhor. Não somente de maneira religiosa, Senhor, sentando em volta da Tua palavra, mas sem guardar a Tua palavra, sem reverenciar, sem honrar, sem amar
a tua palavra, sem te amar, sem te dar o devido respeito, Senhor. Nos ajude, Senhor. Que cada esposo possa sentar com sua família, que cada mulher possa dar ouvidos e obedecer àquilo que o pastor está dizendo, Senhor. Seu esposo, de acordo com a sua palavra, que possa receber e ser pastoreada. Que cada filho também possa receber esse pastoreio, para que nessa casa haja a bênção do Senhor. Para que desde Sião, desde o lugar de adoração, desde o lugar onde tu és lembrado, desde o lugar onde tua palavra é ensinada, desde esse lugar, nós possamos ser abençoados e felizes, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço isso e te agradeço por essa palavra, Senhor. Amém, Pai.